Ano. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula sobre normas e protocolos de prevenção às infecções relacionadas à assistência à saúde. Abordaremos também a higienização das mãos e precauções padrão. Eu me chamo Edna Ellen e sou discente do curso de enfermagem. Olá, pessoal. Eu sou o Samuel Carvalho Rodrigues, também sou docente do curso de enfermagem. Os objetivos da nossa aula é identificar os conceitos fundamentais de biossegurança e os critérios que definem uma infecção relacionada à assistência à saúde. Reconhecer e diferenciar as medidas de precaução padrão e das precauções específicas, contato, gotículas e aerossóis. Relacionar as atualizações das notas técnicas da Anvisa 2024 a 2026 e as diretrizes da OMS, Organização Mundial de Saúde, com a prática diária do leito. Desenvolver raciocínio crítico para identificar os elos da cadeia epidemiológica e interromper a transmissão cruzada. Diferenciar tecnicamente a higienização simples das mãos com água e sabão da fricção antisséptica com álcool 70 e a sua correta indicação. Interpretar o papel do técnico de enfermagem na vigilância ativa e na adesão ao protocolo de adorno zero. Nesse slide, trazemos para vocês todo o conteúdo pragmático que será abordado durante essa aula. Hoje abordaremos um dos pilares mais críticos da segurança do paciente, as infecções relacionadas à assistência à saúde. E antes de iniciarmos o conteúdo pragmático, proponho uma reflexão sobre a nossa futura prática no ambiente hospitalar. Quando pensamos em infecções relacionadas à assistência à saúde, tendemos a enxergá-las como uma fatalidade biológica ou como uma falha de infraestrutura. Mas eu pergunto: se você assumisse um plantão em uma unidade de terapia intensiva, UTI, agora, hoje, onde estaria o perigo real? Será que estaria no monitor multiparamétrico de última geração ou na polpa digital dos seus dedos, após manusear um prontuário e em seguida ajustar um acesso venoso? E quanto aos equipamentos de proteção individual? A luva é uma proteção total ou apenas faz com que as pessoas deixem de higienizar as mãos como deveriam? Ao longo desta aula, desconstruiremos esses conceitos à luz das diretrizes da Anvisa de 2024 a 2026. Vamos falar um pouco sobre a evolução conceitual da infecção hospitalar. Existe uma transição histórica da infecção hospitalar para a infecção relacionada à assistência à saúde. Historicamente, utilizávamos o termo infecção hospitalar para descrever qualquer processo infeccioso adquirido dentro do ambiente de internação. No entanto, com a modernização da assistência, esse conceito ele tornou-se limitado e hoje em dia o cuidado de enfermagem extrapola as paredes do hospital. Vocês concordam? Que hoje em dia esse cuidado está também nas clínicas de diálise, nos centros de quimioterapia e no próprio domicílio do paciente, que a gente conhece como home care. Por essa razão, a terminologia foi atualizada e adotada pela Anvisa. E hoje a gente conhece como infecções relacionadas à assistência à saúde. Essa mudança, ela não é apenas semântica, não é uma mudança apenas de palavras. Essa mudança transfere o foco da estrutura física para o processo assistencial. O que é que eu quero dizer com isso?
Eu quero dizer que a infecção, ela não é vista como algo relacionado apenas ao prédio, apenas ao hospital, apenas ao ambiente, mas ela é vista como um evento adverso. E esse evento ele pode ser evitado e deve ser evitado através de quê? Através de práticas e técnicas rigorosas de higienização das mãos, por exemplo, que é o mais básico, mas é esse básico que muda toda a assistência. Vamos falar um pouco sobre os critérios diagnósticos e a regra das 48 horas. Para fins de vigilância e de notificação, precisamos classificar a origem das infecções que a gente identifica. E segundo a nota técnica de março de 2026 da Anvisa, utilizamos o critério temporal de 48 horas. E que critério é esse? Como é que a gente vai utilizar esse critério? Para a gente diagnosticar uma infecção assistencial, vai ser aquela infecção que ocorre após 48 horas da admissão do paciente. Entende-se que nesse período, após esse período de 48 horas, o micro-organismo ele foi introduzido e se proliferou devido à exposição ao ambiente ou aos procedimentos relacionados e realizados pela equipe. Já a infecção comunitária, ela vai ser diagnosticada pelo quê? Por qual parâmetro? Ela vai ser constatada no momento da admissão. Ou seja, o momento da admissão vai ser o momento inferior, o período inferior àquelas 48 horas após a internação. Então, a infecção comunitária ela vai ser constatada nesse momento de admissão ou no momento que se manifesta algum sintoma, desde que não seja nada relacionado a um procedimento realizado logo após a entrada do paciente, logo após a admissão. Sobre a distinção clínica, colonização versus a infecção, o que a gente pode conversar sobre isso? Nessa etapa, a gente precisa alinhar dois conceitos que são frequentemente geradores de confusão na prática assistencial, mas que são determinantes para a segurança do paciente. E quais conceitos são esses? É a diferenciação entre colonização e infecção. A colonização, ela vai ser a presença do micro-organismo que cresce e se multiplica em uma superfície do corpo, como, por exemplo, a pele, a mucosa nasal, o trato digestivo, mas a colonização, ela não causa danos ao hospedeiro. Ou seja, ela não vai ter sintomas. O paciente colonizado, ele não apresenta febre, não apresenta dor, nem secreção purulenta ou alterações em exames laboratoriais, como o aumento de leucócitos. Porém, apesar do paciente não apresentar nada disso, nenhum sintoma, esse paciente não vai estar sofrendo nenhum dano, porém ele vai se comportar, ele vai funcionar como um reservatório, ele vai carregar esses micro-organismos, carregar esse agente e pode transmitir tanto para outros pacientes como para o ambiente e até mesmo para o próprio profissional da saúde. A infecção ela ocorre quando o micro-organismo rompe as barreiras de defesa do corpo e invade os tecidos, começando a causar lesões. Nesse momento, o sistema imunológico vai ser ativado e vai apresentar sinais flogísticos, vai apresentar sintomas. Aqui os sintomas vão surgir e é aqueles sintomas que a gente já conhece: dor, calor, rubor, vermelhidão, que seria o rubor, né? Edema, que é o inchaço, e a perda de função daquele membro. Além de ter a possibilidade também de apresentar sintomas sistêmicos, como febre, calafrio e queda do estado geral. Mas por que a enfermagem deve se preocupar com isso de colonização?
porque esse é o ponto crucial que não se enxerga. A infecção, ela é enxergada porque tem sintomas, mas a colonização a gente não consegue enxergar porque não apresenta sintomas. E quando você entra, por exemplo, em um quarto e vê um paciente com febre e tosse, você automaticamente se protege. Mas se esse paciente ele está internado e parece perfeitamente saudável, não apresenta nenhum sintoma, ocorre que os profissionais perdem essa sensibilidade de se protegerem, de usar os EPIs, com a falsa sensação de que aquele paciente não apresenta nenhum sintoma, então é um paciente que não tem risco de transmissão. Porém, aquele paciente não está infectado porque não apresenta sintomas, mas pode estar colonizado por micro-organismos que a partir do momento que tem contato com o profissional e o profissional não está protegido, esse profissional vai ser também um vetor desses micro-organismos e vai acontecer uma infecção cruzada, uma contaminação cruzada. E é sobre exatamente isso que a gente vai conversar agora. A gente vai estudar os elos da infecção. Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens dos elos para representar. A gente tem o agente infeccioso, que vai ser o invasor, o reservatório vai ser. E o que é que pode ser esse invasor? Pode ser bactéria, pode ser vírus, fungo, micro-organismos causadores de doenças. Já o reservatório pode ser qualquer coisa. Pode ser as bombas de infusão, a cama do paciente, o nosso estetoscópio, o corpo do paciente. A porta de saída é a via de escape. É como aquele agente vai escapar do reservatório. Ele pode escapar por meio de gotículas de tosse, urina no saco coletor, sangue, secreções, por meio de feridas. E isso é o nosso dia a dia. A gente constantemente trabalha com isso. A gente constantemente trabalha com urina, está presente no ambiente urina, sangue, fezes, gotículas de tosse. O quarto elo é a via de transmissão, vai ser o transporte. De que meio esse agente será transmitido? Pode ser por contato direto, pelas mãos do profissional ou por contato indireto. O quinto elo é a quebra do elo principal. O quinto elo é a porta de entrada, é por onde o quinto elo é a porta de entrada, é por onde esse agente infeccioso vai entrar na próxima vítima, no próximo reservatório. E a porta de entrada pode ser várias. Pode ser o sítio de punção venosa, pode ser através de uma sonda vesical, através de uma ferida. Vai ser onde o agente invade o próximo hospedeiro. E é aqui, neste quinto elo, que ocorre a quebra, que a gente pode atuar para romper essa cadeia de infecção através de um ato muito simples, a higienização das nossas mãos, que vai ser abordado logo em seguida pelo nosso colega Samuel. O sexto elo é o hospedeiro suscetível, é aquele hospedeiro que vai receber o agente. E aí esse hospedeiro é geralmente idosos, recém-nascidos, um paciente em pós-operatório. Então, são indivíduos que estão com uma imunidade baixa, um sistema imunológico comprometido e está suscetível a receber esse hospedeiro, a receber esse agente, perdão. Então, gente, para que uma infecção relacionada à assistência à saúde, ela se estabeleça, como a gente acabou de ver, não basta apenas que exista uma bactéria no hospital. É necessário que ocorra uma sequência de eventos conectados, que a gente chama de cadeia epidemiológica ou elos de infecção, que eu passei brevemente para vocês. E como técnicos de enfermagem, o nosso objetivo principal, né, como equipe de enfermagem, é identificar onde podemos intervir para romper essa corrente de infecção. Vou agora detalhar melhor os elos para que fique bem claro para vocês.
Esse agente, o primeiro elo, o agente infeccioso, que é um invasor, é um micro-organismo capaz de causar alguma doença. No ambiente hospitalar, lidamos com bactérias, vírus, fungos e parasitas. A capacidade desse agente causar infecção vai ser dependente da sua virulência, que é a força desse agente, e da quantidade de micro-organismos presentes no ambiente. O próximo elo da cadeia é o reservatório, a moradia. É o local onde o agente vive, se multiplica e sobrevive. Esse reservatório pode ser classificado como animado ou inanimado. Os reservatórios animados podem ser os próprios pacientes, a equipe de saúde ou os acompanhantes. Ou seja, são pessoas. Pessoas, pode ser animais também. Só como a gente está falando em ambiente hospitalar, o nosso foco é o que circula no ambiente hospitalar, que são pessoas. Os reservatórios inanimados, eles são superfícies próximas ao leito. É qualquer coisa física, qualquer objeto físico. Superfícies próximas ao leito, grades da cama, teclados de monitores, bombas de infusão, estetoscópio, o próprio celular. O próprio celular é, assim, um dos reservatórios mais comuns, porque a gente não, né? Que aqui ninguém faz isso, tenho certeza, que essa turma é muito consciente. Mas existe um hábito no ambiente hospitalar de, entre procedimentos, entre visitas, mexer no celular, né? Pegar o celular para ver uma mensagem. E a gente deve ter a consciência que o nosso celular ele é um reservatório de um agente infeccioso. O nosso celular tem bactérias, sabe? Então, a gente tem que ter essa preocupação e esse olhar quanto ao uso do celular no ambiente hospitalar. Outro exemplo é uma ferida cirúrgica infectada. Ele é um reservatório vivo, uma bancada de preparo de medicação mal higienizada vai ser classificado como um reservatório inanimado. O terceiro elo da cadeia é a porta de saída, a via de escape. É um meio pelo qual o agente deixa o reservatório. Exemplo, o trato respiratório, por meio de tosse e espirro, o trato urinário, por meio da urina, a pele não íntegra, por meio de secreções, de ferida, e até o sangue, né? Todos esses fluidos corporais se configuram como uma porta de saída desse agente. A via de transmissão, o transporte. Este é o elo onde o técnico de enfermagem tem a maior atuação. É como a gente viaja da porta de saída para o próximo hospedeiro. Então, isso pode ocorrer como? Como é que pode ocorrer essa transição? Pode ocorrer do contato direto de pessoa para pessoa ou do contato indireto através de um objeto intermediário contaminado com fomites, por exemplo. Ou, o que é mais comum, pelas mãos de profissional. Vou dar um exemplo prático. Realizei um procedimento em um paciente tal. Ao sair da sala deste paciente, no corredor, tive um contato com o meu colega técnico de enfermagem, sem haver uma higienização prévia, uma retirada de luva, tive um contato direto. Ok, contato direto. Este profissional, que eu tive o contato direto, vai fazer a visita, vai realizar um procedimento em um outro paciente. Então, através desse contato indireto do próximo paciente comigo, porque a gente não teve um contato direto, a gente teve um contato através de outro profissional que eu cumprimentei, que eu tive um contato. Mas aí vai haver uma cadeia de transmissão. Esse profissional que eu tive contato, ele vai se configurar como uma via de transmissão indireta até o próximo paciente, se não existir entre estes contatos uma degermação, uma lavagem das mãos, uma desinfecção.
enfim. Então, a gente tem que entender que as nossas mãos vão funcionar como um veículo de transporte que vai retirar a bactéria de um reservatório e levar para o próximo destino. Isso é uma verdade que deve estar presente na mente de vocês, que a gente funciona como um veículo de transporte. Por isso, devemos ter muito contato com a higienização. Devemos ter muito cuidado com a nossa higienização. Agora, o quinto elo é a porta de entrada, o acesso, é o local por onde o agente vai entrar no novo hospedeiro. Um exemplo prático é um catéter venoso periférico, uma sonda vesical de demora, o tubo orotraqueal ou uma incisão cirúrgica. Qualquer procedimento invasivo que rompa a barreira natural da pele é uma porta de entrada aberta. A gente tem que ter muito cuidado com isso. O sexto elo é o hospedeiro suscetível. É a vítima. É a pessoa que tem maior risco de desenvolver a infecção. Como eu já dei exemplos, né? Pessoas com doenças crônicas, elas vão se tornar um alvo perfeito para essa infecção. Qualquer pessoa com sistema imunológico debilitado, qualquer paciente que esteja ali com o sistema imunológico comprometido, vai ser uma pessoa suscetível a se infectar. Então, gente, a pergunta que você deve se fazer durante o plantão é qual elo eu vou quebrar agora? Dessa cadeia de infecção, qual elo eu vou quebrar? E quando você higieniza a bancada com álcool 70%, você está atacando o reservatório. Você está quebrando esse elo. Quando você utiliza máscara e mantém o curativo ocluído, você bloqueia a porta de saída. Você também está atacando esse elo da infecção. Quando você higieniza as mãos, você interrompe a via de transmissão. E esse é o elo mais fraco da corrente. E é o mais fácil de ser rompido por todos nós. Higienizar as mãos interrompe o elo da via de transmissão. É algo que eu enfatizo muito, porque é uma medida simples que vai nos trazer resultados muito significativos. E agora vamos falar sobre a transmissão cruzada. E as nossas mãos como sendo o principal veículo dessa transmissão cruzada. A transmissão cruzada, ela ocorre quando o profissional de saúde ele atua como uma ponte, como uma via de transmissão. Se você manipula um catéter urinário sem higienizar as mãos, e depois disso vai aferir a pressão de outro paciente, você realizou uma transmissão cruzada. A transmissão cruzada, ela não ocorre apenas pelo toque direto. Ela envolve um ciclo de 3 etapas fundamentais, que a gente vai estudar agora. A captura é a contaminação da mão. Ao tocar um paciente ou superfície próximas, o entorno do paciente seria as superfícies próximas, o que está próximo ao paciente. Então, ao tocar esse paciente, ou as superfícies próximas a esse paciente, os micro-organismos, eles vão aderir à sua pele. Isso inclui o grupo escape, que tem grande afinidade por superfícies inanimadas. Esse grupo escape, a gente vai estudar logo mais. Vou explicar para vocês. A segunda etapa do ciclo é a sobrevivência. Esses germes, que seria a microbiota transitória, né? Esses micro-organismos, podem sobreviver nas suas mãos por vários minutos ou até horas, caso as suas mãos não sejam higienizadas. Caso você não faça a higienização das mãos. E aí vem a entrega, a inoculação. Ao realizar o próximo cuidado, como aferir a pressão, ajustar o soro ou manipular um dreno, você deposita esses micro-organismos no novo hospedeiro. Vamos falar agora sobre a vigilância e a resistência. E qual é o impacto desse tal grupo escape que eu acabei de comentar.
Ao atuarmos na assistência, lidamos com um desafio global chamado resistência bacteriana. Vocês vão ouvir muito esse nome, resistência bacteriana, no ambiente hospitalar. E nesse ambiente hospitalar, né, focamos a nossa vigilância em um grupo específico de patógenos conhecidos pelo acrônimo SCAP. Acrônimo é a palavra, né? SCAP. Esse SCAP significa é um grupo específico de patógenos onde cada letra significa o nome de um patógeno que a gente vai estudar. Esse grupo ele reúne bactérias que desenvolvem mecanismos biológicos para neutralizar ou resistir às ações dos principais antibióticos disponíveis. Quando o paciente ele é acometido por um desses agentes, as opções terapêuticas elas tornam-se extremamente limitadas. Então, o primeiro que a gente vai estudar hoje, o primeiro agente biológico, né, a primeira bactéria que representa a letra E, é o Enterococcus faceio. E ele vai se destacar pela resistência à vancomicina, VRE. É um patógeno que exige um rigor no manejo de excretas e higiene íntima. O próximo patógeno é o Staphylococcus aureus. Ele é o principal agente em infecções do sítio cirúrgico. A linhagem MRSA possui a resistência à oxacilina, tornando a antisepsia da pele no pré-operatório e o manuseio antisséptico de curativos as medidas vitais para evitar a contaminação por essa bactéria. Eu sei que os nomes são um pouco complicados, são difíceis de memorização, mas é importante a gente entender que existem essas bactérias e que elas são extremamente perigosas. E com ações simples, a gente consegue evitar uma contaminação, uma infecção por essas bactérias. A Klebsiella pneumoniae, ela é conhecida como KPC. Ela produz uma enzima que inativa os antibióticos carbapinêmicos, que são os medicamentos de amplo espectro. A letra A é a bactéria Acinetobacter baumannii. Ela caracteriza-se por sua alta resistência ambiental, sobrevivendo em superfícies inanimadas por períodos muito prolongados. Isso favorece o quê? Favorece contaminação em UTI. A Pseudomonas aeruginosa é um patógeno oportunista com afinidade por ambientes úmidos e dispositivos respiratórios, sendo frequente, né, acontece muito, em pneumonias associadas à ventilação mecânica, PAV, que a gente conhece. Enterobacter sp. Ela é frequentemente associada a bacteremias e infecções do trato urinário em pacientes com uso prolongado de dispositivos invasivos. A presença desses agentes exige um uso de antibiótico de última linha, que possui um maior potencial de toxicidade, especialmente para a função renal. E, além disso, o tempo de internação e a taxa de mortalidade aumenta muito para um paciente que está infectado por uma dessas bactérias desse grupo. E o tratamento convencional geralmente não vai ser eficaz, porque são bactérias resistentes. Responsabilidade ética do técnico na segurança do paciente e notificação dos eventos. A gente precisa falar sobre o compromisso que você assume ao exercer a sua profissão de técnico de enfermagem, ao se encontrar em uma equipe de enfermagem.
e é uma responsabilidade ética. Segundo o nosso código de ética, o profissional de enfermagem ele deve prestar uma assistência livre de danos decorrentes à imperícia, à negligência, à imprudência. E na segurança do paciente, o técnico de enfermagem vai ser a peça-chave para identificar um incidente, um evento adverso. Um incidente vai ser qualquer evento adverso, qualquer evento que atinja o paciente e que poderia ter causado ou que causou algum dano, como, por exemplo, uma infecção. E a gente tem um compromisso muito forte com a verdade. Se você perceber que houve uma quebra da técnica estéril em um curativo, por exemplo, sua obrigação ética é comunicar o fato e refazer, na verdade, o procedimento, porque omitir uma falha coloca a vida de um paciente em risco direto. A importância da notificação, por quê? Por que notificar? Muitos profissionais, eles têm medo de notificar as falhas por medo de alguma punição. E aí acabam deixando de lado essa parte de notificação de uma falha. Só que na segurança do paciente, a gente tem que trabalhar com uma cultura muito justa, muito justa. Não notificar, não notificar um ato de infecção, um ato que levou a uma infecção, isso daí, essa omissão, ela leva a uma repetição dos maus hábitos. E esses hábitos negativos vai levar a uma repetição de infecções. A gente não notifica para punir a pessoa, mas para entender por que o processo falhou. Falhou porque faltou um álcool 70%? Ou porque o setor está sobrecarregado de pacientes, por exemplo. E isso daí demanda uma exaustão da equipe. Isso daí precisa ser registrado para que não ocorra mais e para que a gestão corrija o problema, evitando novas infecções. Normativas vigentes da Anvisa e o plano de prevenção das infecções relacionadas à assistência à saúde. As diretrizes para o controle de infecções evoluíram. O novo plano de prevenção às infecções relacionadas à saúde estabelece as metas nacionais para o período de 2024 a 2026. E você precisa estar alinhado com essas metas. Quais são as diretrizes estratégicas? Eu trouxe para vocês o monitoramento de indicadores. O hospital monitora constantemente os dados, como a taxa de adesão à higiene das mãos. E quando esses dados apontam falhas, a equipe deve se reunir para ajustar as condutas. A educação permanente. O conhecimento na saúde ele é dinâmico. E existe um plano, e esse plano que a gente chama de PP, relacionado a infecções relacionadas à assistência à saúde, ele reforça que o técnico deve participar ativamente de treinamentos contínuos. Não basta apenas aprender uma vez, é preciso se atualizar constantemente sobre os novos protocolos e técnicas de desinfecção. A vigilância de dispositivos invasivos. A nova normativa, ela exige um rigor absoluto no manuseio de catéteres e sondas, pois eles são as principais portas de entrada para o grupo escape que a gente estudou anteriormente. Então, gente, para concluir essa primeira parte da aula, eu queria trazer para vocês essa reflexão, que a segurança do paciente ela não é feita de grandes máquinas, de muita tecnologia. Ela é feita de gestos precisos realizados por profissionais comprometidos. E esse controle de infecção, ele começa no momento em que você decide higienizar suas mãos. Olá, pessoal. Eu vou dar agora continuidade à aula. É, o microfone né? Tá dando eco.
Muta aí o microfone. Pronto. Boa tarde, pessoal. Eu vou dar agora continuidade à aula. Edna já havia dito, ela já deu um pequeno spoiler, né, sobre o que nós vamos falar. Então, qual que seria a atitude mais simples que salva mais vidas dentro do hospital? Seria o que essas atitudes? Porque a gente viu que tem toda uma questão de um processo, uma cadeia de transmissão, uma transmissão cruzada. O que que seria que impediria isso? Qual seria a coisa que você mais faria, mais simples e eficiente que você faria para garantir uma não infecção dentro do hospital? Então, vou passar o slide aqui para vocês verem. A higienização das mãos. Essa é a resposta. Não existe algo mais simples que todo profissional da área da saúde deva fazer constantemente que não seja higienizar as mãos. Isso é a coisa que mais você deve fazer, vai fazer provavelmente no hospital quando estiver lá dentro e que mais vai ser eficaz, tanto para você não infectar os outros como não se infectar e nem proliferar as infecções. Pode passar. Passar aqui o slide. Eu montei esse pequeno fluxograma aqui para vocês terem uma noção de como a higienização das mãos ela ajuda, né, no combate às infecções. Primeiramente, quando você chega no hospital, você lava suas mãos. Isso automaticamente ele já vai reduzir o risco do IRAS, né? E também ele vai seguindo esse raciocínio, ele também vai proteger o paciente. Se reduz o risco de IRAS, ele vai também proteger o paciente. Sendo assim, reduzindo também a taxa de mortalidade dentro do serviço hospitalar. O que muito mata no serviço hospitalar são infecções. E não são infecções fáceis de tratar, são infecções de bactérias muito resistentes a diversos antibióticos, como o Edno mesmo já falou algumas aí. Eu vou passar aqui o slide. Antes de eu dar uma palhinha de como é a técnica da lavagem das mãos, de como você faz todo esse processo, antes vocês têm que entender um pouco sobre a microbiota da nossa pele, né? Nela, na nossa pele, existem dois tipos de microbiota. A residente, que é a que mora na nossa pele naturalmente, que seu corpo coloniza elas, que mesmo após você lavar as mãos, em alguns momentos depois, elas já vão estar lá recolonizando a pele, entende? Então elas são bactérias residentes, moradoras da sua pele, elas são fixas. E também nós vamos ter umas bactérias de caráter transitório. O que seria esse caráter transitório? É uma bactéria que está ali de passagem. Você adquiriu ela, mas após lavar as mãos, você vai se livrar dela, por assim dizer. Aqui tem algumas diferenças entre as duas bactérias. As residentes, elas adentram camadas profundas da sua pele, ou seja, muito difícil de remover através da lavagem. Elas são estáveis, ou seja, sempre estiveram ali com você, fazem parte desse esquema meio simbiótico entre hospedeiro e pessoa. Elas são muito difíceis de remover, como eu já havia falado, e elas têm um caráter também muito protetor. As bactérias, suas residentes na sua pele, elas combatem outras bactérias transitórias que competem com elas pela moradia, como também elas não causam mal a você, muito pelo contrário. Mas também tem um porém. Essas bactérias residentes, elas só são boas, são amigáveis se elas estiverem na sua pele. Não adianta de nada, por exemplo, você tem um ferimento e uma bactéria que está na pele, adentrar na corrente sanguínea. Aí já é outra coisa, entende? Já as bactérias transitórias, elas têm um caráter mais superficial, né? Quando você toca em objetos, elas ficam ali presas na superfície da sua pele. Elas têm esse caráter, já como eu havia dito, de ser mais passageira, de, após uma lavagem das mãos, elas sair, são muito fáceis de serem removidas, e elas também, diferente das bactérias residentes, elas têm um caráter muito infeccioso. Ou seja, elas tendem a propagar infecção, elas são aquelas bactérias que são mais agressivas e você não quer com você. Entende? Agora eu vou passar aqui o próximo slide. Quais seriam os 5 momentos das higienes das mãos, de acordo com a OMS Anvisa? Isso aqui é a regra básica. Para você entrar no hospital, você tem que saber disso. Não adianta nada você entrar sem saber isso. Você entra sem saber isso, básico muito, mas você corre o risco de infectar alguém ou se auto-infectar. Então é muito importante que vocês, profissionais da saúde, técnicos, aprendam isso. Nós, profissionais de enfermagem, todos.
O primeiro passo desses 5 momentos é antes de tocar o paciente. Assim que eu chego no hospital, a primeira coisa que eu devo fazer é lavar as mãos, na técnica correta, todos os dias. Antes de tocar no paciente, antes de realizar qualquer procedimento limpo asséptico, ou seja, uma injeção, um acesso, que eu tenho que, mesmo que usar luva, eu tenho que lavar as mãos, entende? Uma passagem de sonda, isso também ocorre muito no hospital. Após o risco, o terceiro momento seria após o risco, a exposição em fluidos corporais, tudo que você tenha contato, sangue, catarro, mijo, vômito, tudo que você tiver contato direto e indireto, você tem que lavar as mãos. Isso é meio que obrigatório. No primeiro passo, era antes de tocar o paciente, né, que você lava as mãos, e também no quarto passo, após a tocada do paciente, após você tocar no paciente, você deve lavar as mãos. Após você manipular o paciente, obviamente, com as mãos desnudas, e mesmo com as mãos não estando desnudas, você deve fazer essa higiene das mãos. E também após tocar qualquer tipo de superfície, equipo, bomba de infusão, seringas, tudo que você tocar que seja inerte e seja local propício a ter micro-organismos, você deve lavar as mãos também no hospital. Eu vou passar aqui agora para o outro slide. Como seria, posteriormente eu vou mostrar um vídeo para vocês de como se faz essa lavagem das mãos, mas por agora eu só vou ensinar as etapas, né? Primeiro você vai molhar as mãos, vai aplicar um sabonete, depois você vai fazer palma com palma, assim, por uns 10 segundos, depois palma com dorso, assim, também por uns 10 segundos. Você vai entrelaçar as mãos também, assim, uns 10 segundos. Vai fazer o verso da mão, né? As digitais dela, assim também por mais ou menos 10 segundos. Os polegares, tudo bilateral, gente, que você faz numa, você faz na outra. As pontas dos dedos também, na palma da sua mão, você vai fazer com água e sabão. Você vai enxaguar as mãos, vai secar com papel e fechar a torneira. Após secar com papel, com esse mesmo papel que você secou as mãos, né? Beleza, você descartou ele. Você pega um novo papelzinho e com esse papel, sem tocar diretamente na torneira, tocando com o papel, você fecha ela. Por que que você não vai fechar com as mãos já limpas? As mãos, teoricamente, estão assépticas, né? Estéreis. Se você vai tocar ali na torneira que todo mundo manipula, você vai infectar elas, né? Você vai já automaticamente ter que lavar a mão de novo. Então, é bom que você tenha esse contato indireto. Então, pronto, suas mãos estão limpas. Eu vou passar agora para o próximo slide. Como- Agora eu vou mostrar um vídeo para vocês de como lavar corretamente as mãos. Vou clicar aqui nele para carregar. Olá, eu sou Mariane Bastos, enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital Moinhos de Vento, e hoje eu vou ensinar para vocês a forma correta de lavar as mãos. O primeiro passo é molhar as mãos e pegar um pouco de sabão. É importante que eu atinja todas as partes da minha mão, higienizando a palma da mão e o meio dos dedos, o dorso da mão e o meio dos dedos, os dedos dessa forma, polegares, as pontas dos dedos e os punhos. Eu vou enxaguar as mãos. E antes de fechar a torneira, eu vou secar as mãos com papel toalha. Utilizando esse mesmo papel toalha, eu vou fechar a torneira para não recontaminar as minhas mãos. Obrigada! Como vocês puderam ver, né, a nossa colega de profissão, ela ensinou bem detalhadamente como é esse processo de lavagem das mãos, certo? Eu vou passar aqui para o próximo slide. Agora, também teria as diferenças, né? Tem muita gente que prefere lavar a mão com álcool, a 70%, ou água e sabão. O que seria melhor, na opinião de vocês? Lavar com água e sabão ou álcool? Bom, já vou adiantar logo de cara, vou dar um spoiler que é melhor com água e sabão, sabe? Álcool é em situações muito mais. Ele não é uma garantia 100% uma lavagem das mãos como a água e sabão, não protege da mesma forma.
e ele é muito mais quando as suas mãos não estão aparentando estar sujas. Por exemplo, manipulei uma agulha, manipulei algo do tipo, minhas mãos não estão sujas, vou lavar com álcool então. Ok, nada de errado. Então vamos lá. Aqui eu inclusive separei até por tópicos, igual o slide posterior das bactérias, da microbiota da pele. Eu separei aqui em alguns tópicos para vocês saberem algumas diferenças entre o álcool a 70% e a água e o sabão. Primeiro, o álcool a 70% vocês devem utilizar somente quando suas mãos estiverem limpas, entende? Por exemplo, lavei as mãos agora há pouco, mexi aqui, escrevi aqui alguma coisa no caderninho, na anotação de enfermagem. Vou passar um álcool 70% nas mãos, ok, tá tudo certo. Ele tem também uma ação mais rápida, né? Porque o álcool ele seca, então de 20 a 30 segundos ali após você ter passado, ele já vai ter evaporado. Ele também tem uma característica que ele não vai remover esporos, né? Que são aqueles agentes infecciosos que têm uma adesão maior na pele, somente com uma fricção maior, que é com a água e o sabão, que ele consegue remover. Já, já agora passando para a água e o sabão, eles removem quando você deve lavar suas mãos. Quando tiver uma sujeira mais visível e não quando tiver com as mãos limpas, igual com álcool 70%. Ele vai também remover muita matéria orgânica que o álcool 70 não consegue. Vai remover esses esporos que o álcool a 70 não consegue. E também ele tem um tempo de lavagem maior. Ele tem um tempo de lavagem superior, de 40 a 60 segundos. Vocês perceberam que cada daqueles cinco processozinhos ali de lavagem das mãos, que eu esfrego, mão, dorso, unha, impressões digitais, polegar, punhos. Em média ali, para cada etapa, vocês vão ficar 10 minutos, 10 segundos nesse movimento, entende? Então vai gastar ali em torno, na personalizar a etapa, uns 40, 60 segundinhos mesmo. Pode passar. Passar aqui, próximo slide. Agora vamos falar um pouco sobre as precauções padrões dentro de um hospital que você deve ter. Basicamente, o que seriam essas precauções padrão? É um conjunto de medidas básicas que devem ser aplicadas no atendimento de todos os pacientes. Ou seja, com todos os pacientes, o mínimo que você tem que fazer como técnico de enfermagem, como profissional, é ter a precaução padrão, que seria o uso de EPIs, equipamentos de proteção individuais. O uso não é fixo, vai depender muito do tipo de procedimento que você vai fazer e da forma como você vai fazer. Por exemplo, não necessariamente todo o procedimento eu vou ter que usar uma luva, eu vou ter que usar máscara, entendeu? É nesse sentido. O uso não é fixo, mas baseado na avaliação de risco da atividade que você vai realizar. Dependendo do grau do risco da atividade, você se paramenta mais ou menos, certo? Os EPIs seriam luvas de procedimento, máscaras e protetores oculares, avental, que é aquele capotezinho que a gente coloca. E também na precaução padrão você tem que saber ter o manejo de materiais perfuro-cortantes, ou seja, não reencapar agulhas, ter muito cuidado no manuseio de seringas, entende? Porque, por exemplo, eu fiz uma injeção no paciente, né? Aí vou reencapar a agulha. Nessa de reencapar a agulha, eu me espeto sem querer com a agulha. Aí eu tenho lá o quê? Uma contaminação por sangue. Então é muito grave isso. Não reencapem agulhas, pessoal. Vou passar aqui pro próximo slide. Como eu já havia falado, né? Eu mostrei quais seriam os nomes desses EPIs. Agora eu vou te mostrar também aqui umas fotos deles. Aqui, como vocês podem ver, está a máscara, né? Uma máscara padrão. Temos aqui o protetor facial, o capote, né? Que parece muito um, um jalequinho. Temos também as luvas de procedimento e os óculos, né? Eu vou passar aqui para o próximo slide. Quando será que eu devo utilizar esse tipo de EPI? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês em que momento vocês devem utilizar esses EPIs. As luvas de procedimento, elas devem ser mais utilizadas sempre que houver o risco de contato com sangue, fluidos corporais, mucosa ou a pele não íntegra desse paciente. Nunca, mas preste bem atenção. As luvas de procedimento nunca vão substituir as lavagens das mãos. Não é porque eu lavei as mãos, coloquei uma luva de procedimento, manipulei o paciente, que após a retirada dessa luva da forma correta, eu não vou lavar minhas mãos de novo, entende? Lembre-se sempre dos cinco momentos de lavagem das mãos.
antes de tocar no paciente e depois de tocar no paciente. Nós também vamos também ter as máscaras e os protetores oculares. Eles vão proteger as mucosas, boca, nariz e olhos contra respingos de sangue ou secreções muito comuns, né? Em aspiração, procedimento de aspiração, intubação ou suturas mesmo. Também vamos ter o avental, né, que é o famoso capote que você coloca. Ele deve ser impermeável se houver risco de grande volume de fluidos. E também ele vai proteger a pele e roupa de um profissional da saúde, né, de não se manchar, por exemplo. Vou passar aqui para o próximo slide. Agora, vocês viram lá as precauções padrões, né, que são o que vocês devem aplicar naturalmente a qualquer paciente que esteja internado, ou que você tenha contato. Agora eu vou falar um pouco agora sobre as precauções mais específicas, entende? Que seriam mais é, moldadas para uma situação específica. Serão precauções que você tem que ter em uma situação específica. Uma precaução de contato muito específica. O que seria? Ela seria indicada para micro-organismos que se espalham pelo toque direto ou indireto, como bactérias muito multiresistentes os antibióticos e as medidas. O quarto privativo também, quando você entra no quarto privativo, você vai naturalmente, se o paciente está em um quarto privativo ou com demais pessoas com o mesmo tipo de doença, naturalmente esse vírus, essa bactéria, esse micro-organismo, ele é contagioso. Então você deve sim ter essas precauções de contato aqui mencionadas. Ao entrar no quarto, material exclusivo para o paciente, por exemplo, eu estou lidando aqui no meu plantão, eu fiquei responsável por um paciente com uma doença infecciosa, ele está num leito isolado, de isolamento. Quando eu tiver manipulando esse paciente, eu tenho que ter o estetoscópio para ele, o esfigmomômetro para ele. Ou seja, esses itens eu não posso compartilhar com nenhum outro paciente, entende? E claro, a higiene das mãos sempre eu devo realizar. Nós também vamos ter as precauções para gotículas, né, que são as doenças transmitidas pelas partículas grandes, após um espirro, por exemplo. Elas são eliminadas, essas gotículas, elas são muito eliminadas ao falar. Tossir, espirrar. Um desses exemplos de gotículas que podem transmitir bactérias é se uma pessoa estiver infectada com uma meningite bacteriana, uma coqueluche, uma influenza, que seria a gripe. Essas partículas elas viajam até mais ou menos 1 metro. E o que você deveria usar? Usar uma máscara cirúrgica no profissional e no paciente durante o transporte, o quarto privativo e, óbvio, as higienes das mãos. Eu vou passar aqui o próximo slide. Por fim, além das precauções por gotículas, também nós temos as precauções para aerosóis, né? Que para aerosóis já seriam gotículas muito pequenas, que já são terminadas aerosóis, não que são menores do que 5 micrômetros. A maior que 5 micrômetros são gotículas, menor que 5 são aerosóis. Elas ficam suspensas no ar por horas após um espirro, por exemplo, e podem percorrer distâncias muito maiores que 1 metro. Um desses exemplos é a tuberculose pulmonar ativa, né, que quando a pessoa não está fazendo o tratamento, o sarampo e a varicela. Aqui a máscara precisa ser aquela N95. Vocês se lembram na época da Covid que muitos se falavam que as máscaras comuns não eram eficazes contra a Covid? Era justamente por isso, porque a principal forma de propagação da Covid, da, da- do vírus, ela era pelos aerosóis. Ou seja, uma máscara normal poderia ajudar a, a você ficar mais protegido contra a Covid, mas a precaução ideal era a N95, aquela máscara geralmente um pouquinho azul que veda totalmente a boca e o nariz. E claro, esse tipo de máscara tem uma técnica correta também de colocação dela, porque é uma máscara que lhe veda tudo e é de muito difícil acesso também. Em procedimentos que têm geradores de aerosol, uma intubação, uma aspiração, uma broncoscopia, você também deve usar esse tipo de máscara, mesmo sem doença aerógena clássica. Tem que se usasse a N95. Vou passar aqui para o próximo slide. Agora eu vou dizer um pouquinho agora sobre os passos da paramentação. O que seria uma paramentação? Seria basicamente o ato de eu vestir os equipamentos, os EPIs,
de segurança em uma ordem certa. Entendam, não existe uma ordem aleatória de eu colocar os equipamentos de proteção. Tem uma ordem certa, tanto é para eu já não, nessa manipulação dos equipamentos, eu não infectar os equipamentos, eu não transmitir nada. Primeiramente, o primeiro passo seria você colocar um avental, posteriormente a máscara, o óculos ou protetor facial, depois as toucas e depois as luvas, certo? Por que que você coloca as luvas por último em, uma paramentação? Vocês, por que vocês acham que se deve colocar as luvas por último e não por primeiro, na hora na paramentação? Primeiramente, pelo fácil manuseio. Se você, antes de colocar todos os equipamentos de EPI, você, obviamente, vai lavar as mãos na técnica correta, você vai estar com as mãos desnudas, então você tem uma habilidade maior tátil, né, sensível, na hora da manipulação vai ser mais fácil você colocar o avental, o óculos, o gorro, né, a touquinha. E também a luva ela vai servir também como um meio de vedação. Após você colocar o capote, quando você coloca a luva da forma da técnica correta, ela vai vedar esse capote, entende? Então, ou seja, você vai ficar bem protegido. Eu vou passar aqui para o próximo slide. Aí vocês viram agora há pouco a paramentação, agora seria a desparamentação, que é basicamente o quê? Se a paramentação é vestir, a desparamentação é o ato de tirar as vestimentas, né? Primeiramente, você deve pinçar a parte externa de uma das luvas pela palma para removê-la. Em seguida, deslizar os dedos da mão limpa por dentro do punho da outra luva, retirando-a do avesso. Imediatamente após esse passo, é crucial realizar a higienização das mãos com álcool 70 ou água e sabão antes de prosseguir. Gente, nesse processo de desparamentação, o primeiro passo é você sempre tirar as luvas, que você, por último, no processo de paramentação, vocês colocam as luvas porque elas servem como vedação. As suas mãos são as formas que você tem maior de contato com esse paciente. Então, naturalmente, com esse contato, esse manejo, as luvas vão ser os locais que vão ter mais risco de ter bactérias, micro-organismos. Então, vocês devem ter que tirar elas por último, ou por primeiro, entende? Na hora de desparamentar-se. Porque é assim, a desparamentação é um processo. Você tira o que é mais do mais infeccioso até o menos infeccioso, entende? Na da desparamentação. E caso você, em algum desses processos, achem que fez de forma errada, vocês lavem as mãos entre esses processos. Por exemplo, tirei a luva primeiro, lavei a mão. Aí, na hora que eu tirei o avental, poxa, eu toquei naquela parte que não era para tocar do avental. Então, eu vou lá, lavo as mãos e sigo o restante do processo. Após a retirada da luva, vocês vão ter também a remoção do avental, que deve ser desatado e puxado pelos ombros, tocando apenas sua face interna, sendo enrolado de modo que a parte contaminada fique voltada para dentro antes do descarte. Ou seja, vocês pegam o seu avental por dentro, dobram e fazem o descarte. Vocês nunca vão tocar, ó, nessa parte aqui, na parte de fora, que é aqui, obviamente, teve contato com o paciente, né? Também vocês vão fazer a retirada do óculos ou protetor facial, segurando estritamente pelas hastes laterais ou os elásticos, né? Que assim evitando qualquer contato com a parte frontal do óculos ou protetor facial. Vou passar aqui para o próximo slide. O quarto passo seria a remoção da máscara. Ela é removida logo depois, manipulando apenas os elásticos traseiros e mantendo a cabeça levemente inclinada para a frente. No caso específico de máscaras N95 ou PFF2, essa etapa deve ser ocorrer preferencialmente fora do quarto do paciente. Óbvio, né? Se vocês estão em um leito, em um quarto de isolamento, onde tem um paciente com uma pneumonia em estado ativo, vocês não vão tirar sua máscara N95 ali dentro, né, pessoal? A gente tem que ter o senso. Então, após a saída desse quarto, vocês vão ter que retirar a sua máscara da maneira correta. E o último passo, após a retirada da máscara, vocês vão ter que retirar o gorro pela parte interna, né? Trazer e finalizar assim o ciclo em uma lavagem vigorosa das mãos, até a altura dos punhos, garantindo que qualquer contato acidental durante o processo seja neutralizado. Eu vou passar aqui para o próximo slide.
Aqui eu trouxe para vocês algumas questões para fixação do aprendizado de vocês. Vocês podem dar uma lida aqui no slide e pesquisarem também, para fazer uma breve revisão, né, do conteúdo dado hoje em aula. Vou passar para o próximo slide. Aqui estão as nossas referências utilizadas nesse trabalho didático que estamos apresentando agora, um pouquinho mais das nossas referências. E é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer muito pela atenção de todos e tenham bons estudos, viu? Sejam ótimos profissionais.